Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula. O nosso assunto principal hoje é plano cartesiano, que é um assunto derivado da geometria analítica, então é um assunto que faz parte da geometria analítica. Como todos já sabem, meu nome é João Cláudio, tá? Vamos lá. Bom, começaremos falando aqui sobre a reta numérica, tá? Reta numérica é aquela figurinha geométrica, porque é uma reta, né? Então não deixa de ser uma figura geométrica que a gente costuma estudar quando falamos sobre conjuntos numéricos, tá? Vamos pegar o conjunto dos números inteiros, por exemplo, que tem aqui no centro o que a gente chama de origem, que é o ponto zero. Para a esquerda dessa reta temos os números inteiros negativos e para a direita os números inteiros positivos. Como a gente pode ver nessa reta aqui. No centro a gente tem o zero, né? À esquerda do zero, menos 1, menos 2, menos 3, menos 10. À direita do zero, mais 1, mais 2, mais 3, mais 10, e infinitamente, né? Para os dois lados. Eles vão ao infinito para cá e ao menos infinito para cá, tá? Porém, essa reta tem só um acréscimo com relação à reta dos números inteiros, que seriam, na verdade, esses números aqui, ó. E quem são esses números? Por que eles não estão na reta dos inteiros? Porque eles são números, no caso esse daqui são os números racionais, e esse daqui é um exemplo de número irracional, que é a raiz de 2, né? No caso aqui é menos raiz de 2. Então, aqui são os números que podem ser escritos na forma de fração, assim como o menos 3, o menos 10 e tal, mas esse daqui e esse daqui não podem ser escritos na forma de fração. Então, eles são os números irracionais, tá? Esses dois. Bom, introduzida a reta numérica, vamos dar continuidade. Só uma pequena curiosidade, foi o francês René Descartes, ou Descartes, ou enfim, como queiram chamar, que criou essa parte da matemática que relaciona a álgebra. A álgebra é a área da matemática que a gente trabalha com letras, tal. A gente une, né, as letras e os números com a geometria, tá bom? Que é essa geometria analítica. Em sua homenagem, o sistema de coordenadas, que vamos ver logo à frente, ficou denominado como plano cartesiano. E o plano cartesiano é exatamente esta figura aqui, ó, certo? Ela é dividida em 4 quadrantes. Cada ladozinho desse daqui, cada lado, chamamos de quadrante. E começamos a contar daqui, ó. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Isso vai ser útil quando formos estudar, ou quando vocês forem estudar também, o círculo trigonométrico, tá? Que usa essa mesma denominação. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Então, ele é formado por essa geometria, essa figura geométrica plana, região geométrica plana, cortada por duas retas perpendiculares. Perpendiculares vocês devem lembrar, mas são essas retas que formam um ângulo de 90 graus entre elas, tá? Então aqui temos quatro ângulos de 90 graus, portanto, são perpendiculares, ok? A reta, ela é dividida em dois eixos, esse eixo aqui e esse eixo aqui, tá? O eixo Y é o eixo das ordenadas, é o que a gente chama de eixo das ordenadas. E o eixo X é o que a gente chama de eixo das abscissas, certo? Sempre vai ser dessa forma. Y sendo o eixo vertical e o X sendo o eixo horizontal, tá bom? Bom, para ordenado, é, é uma representação geométrica também de um ponto, tá? Um ponto. Um pontozinho será representado por um par ordenado x, y, onde o x representa o eixo horizontal e o y vai representar o eixo vertical, ok? Então, aqui ele fala, né, o ponto de encontro entre as retas x e y é o que a gente chama de origem,
que é onde o x é zero, porque o x é que nem uma reta numérica. Ele é positivo para a direita e negativo para a esquerda, e o y ele é positivo para cima e negativo para baixo, tá? Então, esse ponto aqui, que é a origem, é onde o x é zero e o y é zero, e é representado pelo par ordenado desta forma aqui, ó. Então, lembrando aqui, eixo das abscissas, né, é o x, esse eixo aqui, e o eixo das ordenadas, que é o y, tá bom? Bom, aqui alguns exemplos para a gente tentar praticar um pouco. Localizar no plano cartesiano os pontos. Então, o que é que eu tenho que observar primeiro, para a gente poder começar sem desperdício de espaço? Observando esses quatro aqui, lembrando, o primeiro é o valor do x, o segundo é o valor do y, tá? Observando esses 4x que eu vou ter aqui, o maior é 2, então para a direita o maior vai ser 2, e para a esquerda o menor é menos 5, tá? Então eu sei que a nossa reta numérica do eixo do x, do eixo das ordenadas, ela vai de x2 até o x menos 5, tá? Menos 5. Menos 1, menos 2, cadê? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, certo? E o maior y que a gente vai ter vai ser o 1 e o menor vai ser menos 4. Então, vamos lá. Ela vai começar daqui mais ou menos. Lembrando, tá, pessoal, que eu estou colocando dessa forma aqui só para otimizar nossa reta. Mas você pode colocar como quiser. Aqui é o eixo x, o eixo das ordenadas. E aqui é o eixo y, o eixo das abscissas. Agora vamos representar. Aliás, vamos marcar os pontos do y também. O y vai de 1, né, daqui até o menos 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. E ele continua aqui, tá? Então, menos 4. Agora vamos marcar o primeiro ponto. x2, y3. x2, y menos 3, perdão. O x2 está aqui. O y menos 3 está onde? y0, menos 1, menos 2, menos 3. Então, o que é que eu tenho que fazer? Unir esses dois pontos. Só fazer isso daqui? Não, eu não estou unindo os dois pontos, né? Eu estou unindo da forma errada, na verdade. Como é que eu vou unir esses dois pontos? O y menos 3 e o x2. É simples, pessoal. É só traçar uma reta aqui, ó, partindo do x2, paralela ao eixo y. Até onde? Até chegar na altura do y menos 3. E da mesma forma, traça uma reta paralela ao eixo x até chegar na altura do x2. Pronto, encontrado o primeiro ponto. Esse vamos chamar de ponto A, tá? Agora o ponto B, x menos 5 e y1. Y1 está aqui. Vou traçar uma reta assim, ligando os dois? Não, né? Estaria errado. Como é que eu vou fazer? Traço uma reta paralela ao eixo y aqui e outra paralela ao eixo x aqui, até que eles se encontrem, tá? Então, este é o ponto B, ok? Ponto C, esse é interessante. O x é menos 5 e o y é zero. Então, aonde o x é menos 5? Aqui. E aonde o y é zero? Aqui. E agora, como é que eu vou marcar isso, professor? Me ajude, vamos lá. Mesma coisa, eu vou traçar uma reta aqui, perpendicular ao eixo x, perpendicular não, desculpa, de novo, paralela ao eixo x, até o ponto onde o x é menos 5. Acabou. No caso, saindo do y0, né, que é o y0 seria aqui. Então, saindo do y0, vou traçar uma reta paralela ao eixo x até chegar no x igual a menos 5. Então, esse é exatamente aqui em cima da linha do x, porque neste ponto aqui, neste ponto, o y é zero. O
que é o que a gente quer, né? Então, este vai ser o nosso ponto C, ok? E o nosso ponto D, também seguindo a linha parecida, vai ser, pegar o branco aqui, x0, x é 0, e o y é menos 4. Então, eu vou descer do x0 até o y menos 4. Logo, este vai ser o nosso ponto. x0, y menos 4. Vou chamar de ponto D, tá bom? Então, para que isso é importante? Quando formos montar gráficos de uma função, seja do primeiro grau ou do segundo grau, é muito importante eu saber os pontos, tá? Por onde o gráfico vai passar, por exemplo, ok? E esse conhecimento a gente adquire através do estudo do plano cartesiano. Então, vamos lá? Para finalizar aqui, no plano cartesiano a seguir estão localizados alguns pontos. Determine as coordenadas deste ponto. Então é o processo inverso do slide anterior, né? No slide anterior eu tinha o ponto e precisava marcar no plano cartesiano. Agora eu tenho o ponto no plano cartesiano, quero saber qual é o par ordenado referente a ele, tá? Então vamos lá. Lembrando, pessoal, que todo par ordenado vai ser do tipo x, y. O que aqui significa? O x sempre vem primeiro, tá bom? Então, vamos observar aqui no A. No A. Qual é o valor do x neste ponto? É só descer até o eixo do x. Então, qual o valor do x aqui? 1, 2, 3. Então, já começo marcando x3 aqui. E o y aqui é quanto? 0, 1, 2, né? Então, 3 e 2, tá? O B está aqui, né? O x, lembrando, sempre começando do x, tá bom? Começar do x. O x é esse daqui, né? Tem que estar na linha dele. Menos 1, menos 2, menos 3. Então, menos 3. E o y, ele está aqui. Então, 0, 1, perdão, 0, 1, 2, 3, tá? Então, menos 3 e 3. Vê até que forma um quadrado isso daqui. Também costuma cair questões geométricas, no caso de geometria plana, utilizando o plano cartesiano. Eles dão os pontos e pedem para você calcular a área formada por esses pontos. Então você vai ter que montar uma figura baseada nesses pontos e encontrar a sua área. Tá? Nesse caso, por exemplo, seria um quadrado de lado 3. Então seria tranquilo. Só retomando a área do quadrado, a L ao quadrado seria 3 ao quadrado, que é 9. Tá? Dando continuidade, ponto B. Ponto B a gente já falou dele. Ele é o centro. Ele é o que a gente chama de origem. E ele é dado pelas medidas 0 e 0. Né? Porque nesse ponto aqui, o x é 0 e o y é 0. Então, bem tranquilinho. Né? O D, ele está no lado totalmente negativo, né? Porque para cá o x é negativo e para cá o y é negativo. Então, com certeza ele terá dois números negativos. Vamos descobrir quais são esses números. Primeiro x. O x é esse daqui. Então, se é esse daqui, menos 1, menos 2, menos 3. E o y é esse daqui, né? Ele está aqui, então vou arrastar até o eixo do y, menos 1, menos 2, certo? Então, só marcar aqui. E para finalizar, o ponto E. O ponto E, ele está no lado positivo do x, mas está no lado negativo do y, tá? E no x, ele representa esse daqui, que é o número 1, né? X igual a 1. E no y, ele representa esse daqui, que é menos 1, menos 2, menos 3. Bom, assim a gente encerra a nossa parte de geometria analítica e plano cartesiano, tá? Então, qualquer dúvida que vocês possam ter,
podem me procurar no WhatsApp. Valeu, pessoal!